Meu nome é Rafaela Pereira. Tenho 34 anos. E aprendi que as pessoas julgam você pelas aparências quando meu próprio pai me chamou de fiasco na frente de toda a família, rindo da minha vida. Até que um general das Forças Armadas entrou na sala e fez continência olhando diretamente para mim. O que meu pai não sabia era que eu tinha uma vida inteira que ele nunca se deu ao trabalho de conhecer. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Era domingo de Páscoa, 21 de abril, e a casa dos meus pais no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, estava lotada. Minha mãe, Dona Lúcia, tinha preparado um almoço tradicional com bacalhau, farofa e arroz de forno. A mesa enorme de madeira da sala de jantar estava posta com a melhor toalha branca bordada, aquela que ela guardava para ocasiões especiais. Meus 3 irmãos estavam lá com suas famílias. Rodrigo, o mais velho, 42 anos, advogado bem-sucedido, estava sentado na cabeceira oposta à do meu pai, com sua esposa Patrícia e os 2 filhos. Marcelo, o do meio, 38 anos, engenheiro civil, estava ao lado da namorada nova, uma moça loira chamada Viviane. E tinha Júnior, o caçula dos homens, 36 anos, dono de uma concessionária de carros, acompanhado da esposa Andréia e da filha pequena de 5 anos. Eu estava sentada na ponta da mesa, sozinha, usando uma calça jeans desbotada e uma camiseta branca simples. Meu cabelo castanho estava preso em um rabo de cavalo baixo, sem maquiagem, sem joias. Aparência cansada de quem tinha dormido mal. Meu pai, Sr. Antônio Pereira, 68 anos, aposentado do Banco do Brasil, estava no meio de uma de suas histórias favoritas, aquelas que ele contava para humilhar alguém disfarçando de piada familiar. Dessa vez, eu era o alvo. "Olha só a Rafaela aí", ele disse, apontando para mim com o copo de cerveja na mão, o rosto já avermelhado pela bebida. 34 anos, solteira, sem filhos, sem marido. Até hoje não sei o que ela faz da vida. Risadas começaram a surgir ao redor da mesa. Não eram risadas maldosas de todo mundo, mas aquelas risadas nervosas que as pessoas dão quando não sabem como reagir a um comentário cruel disfarçado de brincadeira. Minha mãe olhou para o prato dela, quieta, como sempre fazia quando o pai começava. "Pai, por favor", Marcelo tentou intervir, mas sem muita convicção na voz. "O quê, filho?" "É verdade." O Sr. Antônio continuou, agora animado com a própria narrativa. "Seus irmãos todos se formaram, têm carreiras, famílias. E ela? Fez educação física, e agora fica dando aulinhas em academia. Mal deve ganhar R$ 2.000 por mês. É um fiasco completo." A palavra ecoou na sala como um tiro. Fiasco. Senti meu estômago apertar, não de tristeza, mas de raiva contida. Rodrigo pigarreou, desconfortável. "Pai, todo trabalho é digno." "Claro que é", o velho concordou, mas tomou mais um gole da cerveja. "Mas convenhamos, depois de tudo que investimos na educação dela, esperávamos mais. A menina podia ter sido médica, engenheira, qualquer coisa, mas escolheu ser professora de ginástica." A última parte ele disse com desdém, como se as palavras tivessem gosto ruim na boca. Júnior riu abertamente dessa vez. "Pai tem razão. A gente trabalha, constrói patrimônio, e a Rafa fica pulando em academia. Nem carro próprio ela tem. Anda de ônibus que nem estudante." Silêncio. Olhei para meus irmãos, para as esposas deles, para minha mãe. Ninguém me defendeu. Ninguém disse uma palavra. Era sempre assim. Eu era a ovelha negra da família Pereira, a filha que não correspondeu às expectativas, a decepção ambulante. Meu pai balançou a cabeça teatralmente. Quando a Rafaela era criança, eu dizia para a Lúcia: "Essa menina vai longe." Ela era esperta, tirava notas boas, mas aí resolveu fazer esse curso vagabundo de educação física e olha no que deu. Trabalha feito uma condenada, acorda de madrugada, chega em casa de noite e pra quê? Pra ganhar uma miséria. Patrícia, a cunhada advogada, tentou suavizar. "Tio Antônio, mas a Rafa é saudável, é independente."
Independente? O velho soltou uma gargalhada rouca. Ela mora num apartamento alugado de quarto e sala no Meyer. Alugado, com 34 anos. Rodrigo já tinha comprado o primeiro imóvel aos 28. A comparação sempre vinha. Sempre. Não importava o contexto. Meus irmãos eram o padrão de sucesso e eu era a régua do fracasso. Respirei fundo, mantendo minha voz calma. Pai, o senhor nem sabe o que eu faço. Claro que sei, ele rebateu imediatamente. Você dá aula de step, de jump e essas coisas. Minha vizinha vai na sua academia. A dona Celeste me contou. Senti o impulso de me levantar e sair, mas algo me segurou na cadeira. Talvez fosse cansaço de anos sendo incompreendida. Talvez fosse a certeza de que não adiantava explicar. Ou talvez fosse só teimosia mesmo. Meu pai continuou. O problema da Rafaela é que ela não tem ambição. Nunca teve. Sempre foi a mais acomodada dos 4. Seus irmãos correram atrás, fizeram networking, construíram carreiras. Ela ficou na zona de conforto dela. Zona de conforto. Repeti baixinho, quase para mim mesma. Isso, zona de conforto. Ele repetiu com ênfase. Você não se esforça. Não tenta crescer. Fica nessa vidinha medíocre e ainda acha que está tudo bem. Olha para seus irmãos, Rafa. Olha o exemplo deles. Olhei. Rodrigo estava visivelmente desconfortável, mexendo no celular para evitar contato visual. Marcelo bebia vinho como se a conversa não fosse com ele. Júnior sorria, claramente satisfeito por não ser ele o alvo da vez. Minha mãe finalmente falou, a voz baixa e hesitante. Antônio, chega. É Páscoa. Deixa a menina em paz. A menina tem 34 anos, Lúcia. Ele rebateu. E se eu não falar as verdades, quem vai falar? Vocês ficam todos protegendo ela, coitadinha da Rafaela. E por isso que ela nunca vai amadurecer. Precisa ouvir umas verdades. Levantei devagar da cadeira. Meus movimentos eram calculados, tranquilos. Todos olharam para mim esperando algum tipo de explosão emocional. Talvez lágrimas, talvez gritos. Não veio nenhum dos dois. Pai, a única verdade aqui é que o senhor não sabe absolutamente nada sobre minha vida. Bobagem. Ele descartou com a mão. Eu sei tudo. Você mora no Meyer, trabalha em academia, ganha mal, não tem carro, não tem marido, não tem filhos. Fiz uma pausa, deixando o silêncio preencher a sala. E o senhor acha que isso é tudo que eu sou? Não preciso achar, ele respondeu com arrogância. Eu vejo. A gente toda vê. Você mesma não esconde. Anda com essa roupa de pobre, esse jeitão desleixado. Nem se arruma direito. Olha para a Patrícia, para a Viviane, para a Andréia. Todas arrumadas, bonitas, bem cuidadas. E você aí parecendo que veio de uma corrida. Não respondi. Simplesmente peguei minha bolsa pequena de lona preta que estava no chão ao lado da cadeira. Onde você vai? Minha mãe perguntou preocupada. Vou embora, mãe. Não vou ficar aqui ouvindo isso. Olha aí, o senhor Antônio disse triunfante para a mesa. Na primeira crítica construtiva, ela foge. É sempre assim. Não aguenta ouvir a verdade. Por isso que não cresce na vida. Parei na porta da sala, virei para trás. Crítica construtiva seria se o senhor soubesse do que está falando. Mas o senhor não sabe. Nunca perguntou. Nunca quis saber. Só presume e julga. E para sua informação, eu não dou aulinhas em academia. Mas não vou ficar aqui explicando minha vida para quem não tem interesse real em conhecê-la. Meu pai riu. Aquela risada debochada que eu conhecia tão bem. Claro, Rafa. Você é uma executiva disfarçada, né? Uma diretora secreta? Vai me dizer que é gerente do Bradesco e a gente não sabe? A mesa toda riu dessa vez. Até Marcelo, que tinha tentado me defender antes. Eu não disse nada. Apenas virei e caminhei em direção à porta de entrada da casa. Rafaela, espera! Minha mãe chamou, levantando da cadeira. Mas eu já estava na porta quando ouvi o barulho. Passos pesados na escada externa da casa. Vários passos, sincronizados. O tipo de som que botas militares fazem quando várias pessoas sobem ao mesmo tempo. A porta da frente, que eu estava prestes a abrir, foi aberta do lado de fora antes que eu tocasse na maçaneta. 3 homens entraram. Uniformes militares impecáveis.
dragonas nos ombros. Insígnias que eu reconhecia muito bem. O homem da frente era alto, devia ter cerca de 1,90 m, ombros largos, postura ereta, cabelos grisalhos cortados rente. Devia ter uns 60 anos. Nos ombros dele, as 4 estrelas prateadas. General de exército. Atrás dele, um coronel e um major, todos com a mesma postura rígida, militar. A sala de jantar ficou completamente em silêncio. O tipo de silêncio que acontece quando algo completamente inesperado interrompe a normalidade. Meu pai ficou de pé imediatamente, a postura mudando instantaneamente de relaxada para tensa. Ele era um homem que sempre respeitou hierarquia, principalmente militar. "Boa tarde", o general disse, sua voz grave e autoritária preenchendo todo o espaço da sala. Sua família olhou para ele, depois para mim, depois para ele novamente, tentando entender o que estava acontecendo. O general deu 2 passos em direção à sala, seu olhar varrendo o ambiente até pousar diretamente em mim. Então, em um movimento que fez todos na sala prenderem a respiração, ele levou a mão direita à testa em uma continência militar perfeita. "Boa tarde, Capitã Pereira." A frase caiu na sala como uma bomba. "Capitã." A palavra ecoou nas paredes. Vi o rosto do meu pai mudar de cor, passando do vermelho da bebida para uma palidez repentina. Rodrigo deixou cair o celular na mesa. Marcelo engasgou com o vinho. Júnior ficou de boca aberta. Minha mãe levou a mão ao peito. Mantive minha postura ereta, profissional. "Boa tarde, General Cardoso. O senhor não precisava vir pessoalmente." "Precisava sim", ele respondeu, baixando a mão da continência. "Quando fiquei sabendo pelo Major Ferreira que era seu dia de folga e que a senhora estaria com a família, fiz questão de vir trazer pessoalmente." Ele abriu a pasta de couro preta que carregava debaixo do braço e tirou um documento oficial com o brasão das Forças Armadas. "É com grande satisfação que entrego à senhora a notificação oficial de sua promoção a major. A cerimônia formal será na próxima quinta-feira, 9 horas, no Comando Militar do Leste. Parabéns, Major Pereira." Peguei o documento com as 2 mãos, a emoção apertando minha garganta. "Obrigada, senhor. É uma honra." O general então olhou para a família reunida na mesa, todos ainda paralisados. "Vocês têm noção de quem é essa mulher?" Silêncio absoluto. Ninguém respondeu porque ninguém sabia o que dizer. "Deixem-me apresentar formalmente." O general Cardoso continuou, sua voz agora carregando um tom de orgulho. "Major Rafaela Pereira, 34 anos, formada em Educação Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduada em Preparação Física Militar pela Academia Militar das Agulhas Negras." Ele fez uma pausa, deixando a informação afundar. Oficial do Exército Brasileiro há 12 anos. Atualmente capitã, em breve major. Responsável pelo Programa de Preparação Física e Combate das Forças Especiais. A senhora treina nossos soldados de elite, nossos paraquedistas, nossas tropas que vão para missões de paz da ONU. Vi meu pai segurar na beirada da mesa como se precisasse de apoio físico. O general não terminou. Nos últimos 6 anos, a Major Pereira desenvolveu o protocolo de treinamento físico que é usado em todas as unidades de elite do Exército Brasileiro. Esse protocolo foi tão eficiente que foi adotado pela Marinha e pela Aeronáutica também. Ano passado, ela foi convidada para apresentar o trabalho dela em uma conferência internacional de preparação militar em Fort Benning, nos Estados Unidos. Rodrigo estava pálido. Marcelo tinha parado de respirar. Júnior parecia uma estátua. Além disso, o general continuou. Ela coordena um projeto social que oferece treinamento físico gratuito para jovens de comunidades carentes que querem seguir carreira militar. Já ajudou mais de 200 jovens a passarem nos testes físicos para ingresso nas Forças Armadas. 343. Corrigi baixinho. O general sorriu. 343. Ele repetiu. Vem? Ela nem se gaba. É a melhor oficial de preparação física que este país já teve, e ela trata isso como se fosse apenas seu trabalho. Meu pai finalmente encontrou a voz. E ela é militar? General. A voz dele saiu trêmula. Há 12 anos,
O general respondeu secamente. E vocês não sabiam? Ninguém respondeu. A verdade era óbvia e constrangedora. Pensei que a senhora tivesse contado. O general Cardoso disse olhando para mim. Nunca perguntaram. Respondi simplesmente. O general balançou a cabeça com desaprovação. Bem, agora sabem. E espero que tenham orgulho porque nós, das Forças Armadas, temos muito orgulho da Major Pereira. Ela é um exemplo de dedicação, disciplina e excelência. Ele estendeu a mão para mim e apertamos em um cumprimento formal. Nos vemos quinta-feira, Major. Às suas ordens, senhor. O general virou-se para sair, seguido pelo coronel e pelo major que o acompanhavam. Antes de atravessar a porta, ele parou e olhou para trás, direto para o meu pai. Aliás, senhor Antônio, o general disse, sua voz ainda educada, mas com um fio de aço. A Major Pereira me contou que o senhor trabalhou no Banco do Brasil por 40 anos. É um feito admirável. Meu pai acenou com a cabeça, ainda incapaz de formar palavras. Mas saiba, o general continuou, que o trabalho da sua filha protege este país. Enquanto o senhor cuidava de papéis e empréstimos, ela treina os homens e mulheres que garantem que a gente possa dormir em paz. Acho que isso merece, no mínimo, o mesmo respeito que o senhor dá aos seus outros filhos. E sem esperar resposta, o general saiu, seguido pelos 2 oficiais. A porta fechou atrás deles. O silêncio que ficou era ensurdecedor. Fiquei parada ali, de pé na sala, ainda segurando o documento oficial da minha promoção. 30 pessoas na sala e ninguém conseguia olhar diretamente para mim. Finalmente, minha mãe quebrou o silêncio, sua voz saindo em um sussurro. Rafa, você é militar? Sou, mãe. Há 12 anos. Mas você disse que dava aula em academia. Nunca disse isso. Corrigi calmamente. Vocês presumiram. Eu disse que trabalhava com preparação física. O que é verdade. Só não especifiquei onde. Rodrigo finalmente encontrou a voz. Você treina soldados? Treino as forças especiais, Rodrigo. Paraquedistas, comandos, boinas verdes, tropas de elite. Também treino os candidatos a oficiais na AMAN e coordeno o programa de preparação física para missões internacionais. Marcelo estava atordoado. E a Academia do Meyer? O que é aquela história que a Dona Celeste contou? Eu vou lá aos sábados pela manhã como voluntária. Expliquei. Dou aula gratuita de defesa pessoal para mulheres da comunidade. Projeto pessoal meu. Mas meu trabalho principal é no quartel-general do Comando Militar do Leste, em Vila Militar. Júnior, que tinha me chamado de fracassada minutos atrás, agora olhava para mim como se eu fosse uma estrangeira. Você ganha quanto? A pergunta veio carregada de descrença. Júnior. Patrícia o repreendeu. Tudo bem. Eu disse tranquila. Como capitã, meu salário base é de R$ 14.000. Com os adicionais de especialização, tempo de serviço e gratificações, fica em torno de 18.000 por mês. Agora, como major, vai para 22.000. A informação caiu como mais uma bomba. 18.000, Júnior repetiu, incrédulo. Você ganha R$ 18.000? Vou ganhar 22, corrigi. Mais os benefícios. Plano de saúde militar, previdência integral, auxílios. Meu pai finalmente conseguiu sentar, parecendo 10 anos mais velho de repente. Ele passou a mão pelo rosto, um gesto de alguém tentando processar uma realidade que destruiu completamente suas certezas. Por que você nunca contou? A voz dele saiu rouca. Contei, pai. Você não ouviu. Lembro perfeitamente. Quando me formei em educação física, o senhor disse que eu tinha escolhido uma profissão vagabunda. Quando anunciei que ia entrar para o exército, o senhor riu e disse que mulher não servia para a vida militar. O senhor disse que eu ia desistir em 3 meses. Parei, respirei fundo. Então eu parei de compartilhar minha vida com o senhor. Não porque eu tivesse vergonha, mas porque percebi que não adiantava. O senhor já tinha decidido quem eu era na cabeça do senhor. E nada que eu dissesse ia mudar isso. Minha mãe estava chorando agora, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Filha, eu não sabia. Eu sei, mãe. Ninguém sabia porque ninguém perguntou. Não de verdade. Rodrigo finalmente falou,
sua voz carregada de culpa. Rafa, eu sinto muito. A gente te tratou mal hoje. A gente sempre te tratou mal. Não foi só hoje, Rodrigo. Foi a vida toda. Lembra quando eu passei no vestibular para a educação física e o pai disse que era um desperdício de vaga? Lembra quando vocês todos riram porque eu escolhi a UERJ ao invés de uma particular? Lembra dos domingos em que vocês falavam sobre promoções, carros novos, viagens, e ninguém nunca me perguntava como estava meu trabalho? Rodrigo baixou a cabeça. Marcelo também. Júnior pelo menos tinha a decência de parecer envergonhado. Eu continuei, a voz firme, mas sem raiva. Vocês criaram uma versão de mim nas cabeças de vocês. A Rafa fracassada. A Rafa coitada. A Rafa que não deu certo. E sabe o que é engraçado? Eu poderia ter corrigido essa versão a qualquer momento. Poderia ter trazido meu contra-cheque, minha farda, minhas medalhas, meus certificados internacionais. Mas eu não trouxe porque percebi que vocês não mereciam saber. Patrícia limpou a garganta. Rafa, isso não é justo. A gente é sua família. Família é quem está presente, não quem divide sangue. Vocês nunca estiveram presentes na minha vida. Eu estava presente na vida de vocês. Eu vim em todos os aniversários, em todos os natais, em todos os domingos de almoço. Mas vocês nunca vieram me visitar. Nunca perguntaram se eu precisava de alguma coisa. Nunca demonstraram interesse real pela minha vida. Andréia, a esposa do Júnior que tinha ficado quieta o tempo todo, finalmente falou. Mas você mora no Meyer. A gente sempre achou que você estava com dificuldade financeira. Eu moro no Meyer porque escolhi morar lá. Tenho um apartamento de 2 quartos quitado, que comprei há 5 anos. Não é grande, não é em bairro nobre, mas é meu. Sem financiamento, sem dívida. Comprei com dinheiro que juntei. Também tenho um carro, um Corolla 2020, que fica na garagem porque prefiro usar transporte militar para ir trabalhar. Economizo combustível e contribuo com o meio ambiente. E tenho investimentos que vocês nem imaginam. A sala estava completamente em silêncio novamente. Meu pai olhava para as próprias mãos na mesa, incapaz de erguer os olhos. Então por que você não falou? Minha mãe perguntou, a voz quebrada. Por que você deixou a gente pensar que você estava mal de vida? Porque eu queria saber se vocês me amavam pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. A resposta saiu mais dura do que eu pretendia, mas era a verdade. Se eu tivesse chegado aqui há 5 anos com farda, dizendo que era capitã do exército, ganhando bem, vocês teriam me tratado diferente. Teriam me respeitado, me incluído nas conversas, me valorizado. Mas não porque eu mudei, e sim porque eu me encaixava no padrão de sucesso de vocês. Olhei para cada um deles. Eu queria ser amada e respeitada sendo professora de ginástica pobre. Mas não fui. Então aprendi que o amor de vocês é condicional. E amor condicional não é amor. Rafaela, meu pai finalmente falou, sua voz quebrada de um jeito que eu nunca tinha ouvido. Eu errei. Eu errei muito. Errou, pai. O senhor me chamou de fiasco. Me humilhou na frente de todo mundo. E não foi a primeira vez. Foi só a última. Ele levantou o rosto e vi que tinha lágrimas nos olhos do homem que eu nunca tinha visto chorar. Eu não sabia. Não sabia? Ou não quis saber? Tem diferença? Tem. Não saber é ignorância. Não querer saber é desinteresse. O senhor escolheu não se interessar pela minha vida porque ela não correspondia às expectativas do senhor. Minha mãe se aproximou de mim, tentando segurar minha mão. Filha, me perdoa. Nós erramos. Eu errei. Eu devia ter te defendido, devia ter perguntado mais sobre sua vida. Eu sei que você errou, mãe. Vocês todos erraram. E eu perdoo porque guardar mágoa não faz bem para ninguém. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que as coisas vão voltar a ser como eram. Rodrigo levantou também. Rafa, a gente pode recomeçar? Podemos. Mas vai ser diferente. Não vou mais vir todo domingo. Não vou mais participar desses almoços onde sou tratada como cidadã de segunda classe. Quando vocês quiserem realmente me conhecer, quando tiverem interesse genuíno na minha vida, eu estarei disponível. Mas no meu tempo, nos meus termos. Marcelo finalmente falou, a voz embargada. A gente te subestimou. A vida toda.
Subestimaram, e eu deixei. Porque aprendi que não preciso provar nada para ninguém. Eu sei quem eu sou. Sei o valor do meu trabalho. Sei que acordo todo dia às 5 da manhã para treinar soldados que vão proteger este país. Sei que desenvolvi protocolos que salvam vidas em campo de batalha. Sei que ajudo jovens pobres a terem uma chance de futuro melhor através das Forças Armadas. Peguei minha bolsa novamente. E sabe o que mais? Eu amo meu trabalho. Amo acordar cedo. Amo treinar até o limite. Amo ver um soldado que não conseguia fazer 10 flexões conseguir fazer 50. Amo saber que meu trabalho importa. Então, quando o senhor me chamou de fiasco hoje, pai, o senhor não me ofendeu. O senhor só mostrou o quanto está distante da realidade. Júnior finalmente teve coragem de falar. Rafa, eu fui um idiota. Peço desculpa. Desculpa aceita, Júnior. Mas não esquecida. Você riu quando o pai me humilhou. Você contribuiu. Você me chamou de fracassada. Então você também vai precisar provar que mudou. Não só com palavras, mas com ações. Olhei para o relógio no pulso, um relógio militar simples, mas preciso. Preciso ir. Tenho um compromisso às 15 horas. Minha mãe tentou segurar meu braço. Fica, filha. A gente precisa conversar mais. Não hoje, mãe. Hoje já foi intenso demais. A gente conversa durante a semana. A senhora pode me ligar. Meu número continua o mesmo. Sempre foi o mesmo. Apenas ninguém ligava. Caminhei em direção à porta. Antes de sair, virei uma última vez. A cena era digna de uma fotografia, todos ainda ao redor da mesa, pratos de comida intocados, o almoço de Páscoa transformado em velório de ilusões. Uma última coisa, eu disse. Não quero pena. Não quero que vocês me tratem bem agora porque descobriram que eu tenho dinheiro ou posto militar. Quero que vocês entendam que toda profissão tem dignidade. A mulher que limpa banheiro público tem tanta dignidade quanto um general. O entregador de aplicativo tem tanto valor quanto um médico. Eu seria a mesma pessoa se realmente fosse professora de academia ganhando R$ 2.000. A diferença é que vocês não me respeitariam. E isso diz mais sobre vocês do que sobre mim. Saí da casa dos meus pais e desci a ladeira de Santa Teresa. O sol da tarde de abril estava forte. O céu azul limpo. Peguei meu celular e liguei para minha melhor amiga, Tenente Carla Mendes, que também era oficial do Exército. Carla atendeu no segundo toque. E aí, como foi o almoço em família? Um desastre que virou revelação, respondi, não conseguindo segurar um sorriso. Conta tudo. Vou contar pessoalmente. Bora tomar um café? Já tô te esperando no lugar de sempre. Desliguei e caminhei até o ponto de ônibus. Podia ter ido de carro. Podia ter chamado um táxi. Mas gostava do ônibus. Gostava de estar no meio do povo, de conversar com pessoas reais, de manter os pés no chão. 15 minutos depois, estava sentada em uma cafeteria no centro, tomando um café expresso enquanto contava para Carla tudo o que tinha acontecido. Ela ouvia com os olhos arregalados, balançando a cabeça. Rafa, sua família é surreal. Não é maldade, Carla. É ignorância. Eles vivem numa bolha onde sucesso é medido por aparências. Carro do ano, roupa de marca, bairro nobre. Não conseguem enxergar valor fora desses parâmetros. Carla tomou um gole do cappuccino dela. E você nunca quis provar para eles quem você realmente é? Quis no começo. Nos primeiros anos como militar, eu queria muito que meu pai me visse com orgulho. Mas aí percebi que eu estava buscando validação externa. E isso é perigoso. Quando você precisa da aprovação dos outros para se sentir bem consigo mesma, você entrega seu poder para eles. E como você se sente agora? Carla perguntou. Livre, leve. Não tenho mais que fingir, não tenho mais que aguentar humilhação em silêncio. Coloquei limite. E limite é saudável. Carla sorriu. Você é foda, sabia? Não sou foda. Sou humana. Cansei. Explodi de forma controlada e estabeleci consequências. É o mínimo que alguém deve fazer por si mesmo. Ficamos em silêncio por um momento, apenas aproveitando o café e a companhia uma da outra. Carla quebrou o silêncio. E agora? Vai continuar indo nos almoços de domingo? Não. Pelo menos não por um tempo.
Preciso que eles entendam que respeito não é opcional. Ou me respeitam de verdade, conhecendo quem eu sou, ou não faz sentido manter essa tradição. E se eles não mudarem? Carla questionou. Então eu sigo minha vida. Tenho meus amigos, tenho minha carreira, tenho propósito. Família é importante, mas não pode ser tóxica. E se for, a gente tem direito de se afastar. Carla assentiu, pensativa. Você acha que o general fez certo em aparecer lá? Fez. Não foi planejado, mas foi necessário. Meu pai só entendeu a gravidade do erro dele quando uma autoridade que ele respeita validou meu trabalho. É triste que precise disso, mas é a realidade. Algumas pessoas só enxergam valor quando vêm chancelado por alguém que elas consideram superior. Terminamos o café conversando sobre a cerimônia de promoção que aconteceria na quinta-feira seguinte. Carla também seria promovida, de tenente para capitã. Eram 12 anos de carreira, de suor, de madrugadas acordando às 4h30, de treinos exaustivos, de missões difíceis, de abrir mão de finais de semana e feriados. Mas eram também 12 anos de propósito, de saber que meu trabalho importava, de ver soldados se transformarem, de salvar vidas através do preparo físico adequado. Quando cheguei em casa naquela noite, no meu apartamento de 2 quartos no Meyer, me sentei no sofá e finalmente deixei a emoção do dia me atingir. Chorei. Não de tristeza, mas de alívio. Alívio por não ter que fingir mais. Alívio por ter dito tudo o que precisava ser dito. Alívio por ter estabelecido limites saudáveis. Meu celular tocou. Era minha mãe. Atendi. Filha, sua voz estava embargada. Seu pai quer falar com você. Passou o telefone. Rafaela. A voz do meu pai estava diferente. Humilde. Quebrada. Eu passei a tarde inteira pensando. Pensando no que te falei. No que te fiz sentir todos esses anos. E eu preciso te pedir perdão de verdade. Não aquele perdão de quem pede porque é o certo a fazer, mas o perdão de quem reconhece que causou dor. Fiquei em silêncio, deixando ele continuar. Eu te olhava e via a filha que não seguiu o caminho que eu tinha traçado. E em vez de perguntar qual caminho você tinha escolhido, eu simplesmente decidi que você tinha falhado. Isso foi arrogância minha. Foi falta de amor verdadeiro. E eu sinto muito. Muito mesmo. Obrigada por reconhecer, pai. Eu quero conhecer sua vida de verdade. Ele continuou. Quero saber do seu trabalho, dos seus soldados, dos seus projetos. Quero entender quem minha filha se tornou, porque hoje eu descobri que eu não conheço você. E a culpa é toda minha. A gente pode conversar com calma durante a semana, sugeri. Hoje foi intenso para todo mundo. Vamos deixar a poeira baixar. Posso ir na sua cerimônia de quinta-feira? Ele perguntou hesitante. Pode, pai. Mas vai ser às 9 da manhã. É cedo. Eu acordo às 5 todo dia, Rafa. Posso acordar cedo para ver minha filha ser promovida. Combinado, então. Vou mandar o endereço e as informações para a mãe. Desligamos e fiquei olhando para o celular na minha mão. Não tinha ilusões de que tudo estava resolvido. Uma conversa não apaga anos de incompreensão e desrespeito. Mas era um começo. E começos são importantes. Na quinta-feira seguinte, às 8h45 da manhã, eu estava no pátio do Comando Militar do Leste, em Vila Militar, usando minha farda de gala. O uniforme militar impecável, as insígnias brilhando sob o sol da manhã carioca. Tinha 200 pessoas presentes. Oficiais, soldados, familiares dos promovidos. Procurei com os olhos e vi. Meu pai, minha mãe, Rodrigo, Marcelo e Júnior. Todos sentados nas cadeiras reservadas para familiares. Meu pai estava usando terno e gravata, algo que eu não via há anos. Ele me viu e acenou discretamente. Acenei de volta. A cerimônia começou. O hino nacional tocou e todos se perfilaram. Depois vieram os discursos, as condecorações, as promoções. Quando meu nome foi chamado, caminhei com postura militar perfeita até o general. Major Rafaela Pereira, por seus 12 anos de serviços prestados ao Exército Brasileiro, por excelência em preparação física militar, por dedicação exemplar e por contribuição significativa às Forças Armadas, é promovida ao posto de major.
O general colocou as novas insígnias nos meus ombros. Apertamos as mãos. A plateia aplaudiu. Olhei para minha família e vi meu pai de pé, aplaudindo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Minha mãe também chorava. Meus irmãos aplaudiam com orgulho genuíno nos rostos. Depois da cerimônia, minha família se aproximou. Meu pai me abraçou, algo que ele não fazia há anos. Eu tenho muito orgulho de você, filha. Obrigada, pai. Significa muito. Rodrigo estendeu a mão, mas eu abri os braços e dei um abraço nele. Desculpa por tudo, mana. Você é incrível. Obrigada, Rodrigo. Marcelo e Júnior vieram em seguida, ambos claramente emocionados. Tiramos fotos. Conversamos. Pela primeira vez em anos, senti que estava sendo vista de verdade pela minha família. Não como a ovelha negra, não como a decepção, mas como Rafaela, a mulher que escolheu um caminho diferente e trilhou ele com dignidade. Terminamos o dia almoçando juntos em um restaurante próximo ao quartel. Pela primeira vez, eles fizeram perguntas sobre meu trabalho. Perguntas reais, com interesse genuíno. Contei sobre os treinamentos, sobre os projetos sociais, sobre as missões internacionais, sobre os desafios de treinar soldados de elite, e eles ouviram. De verdade. Meu pai, em um momento de sinceridade rara, disse algo que eu nunca vou esquecer. Rafaela, eu passei 40 anos trabalhando em banco. Era um trabalho importante. Eu ajudava pessoas a realizarem sonhos através de crédito. Mas seu trabalho protege vidas. Protege o país. Isso é muito maior do que eu jamais fiz. E eu fui idiota de não ter enxergado isso antes. Não é competição, pai. Todo trabalho tem seu valor. O senhor ajudou famílias a terem casas, empresas a crescerem. Isso também é importante. Ele balançou a cabeça. É importante, mas eu estava errado em menosprezar o seu. E estava errado em medir sucesso só por dinheiro e aparências. Aquela conversa marcou uma mudança real na nossa relação. Não aconteceu da noite para o dia, mas aos poucos fomos reconstruindo pontes. Meu pai começou a me ligar toda semana, perguntando sobre meu trabalho, sobre minha vida. Minha mãe marcava cafés comigo, só nós duas, para conversas que nunca tínhamos tido antes. Meus irmãos começaram a me incluir de verdade nas conversas de família, não mais como a coitada que precisava de pena, mas como igual. 6 meses depois, meu pai apareceu no projeto social que eu coordenava em uma comunidade da Zona Norte. Era um sábado de manhã, e eu estava treinando 15 jovens que queriam entrar para o exército, mas não tinham condições de pagar academia. Ele ficou assistindo do lado, em silêncio. No final, ele se aproximou. Posso ajudar de alguma forma? Pode, pai. Sempre preciso de voluntários para organizar material, fazer controle de presença, essas coisas. Ele passou a ir todo sábado. Não para treinar, obviamente, mas para ajudar na organização. E no processo, ele conheceu os jovens. Ouviu as histórias deles. Viu o impacto real do trabalho que eu fazia. Um dia, voltando para casa depois do projeto, ele disse: Eu entendo agora. Entende o quê, pai? Por que você escolheu isso? Não é só sobre treinar soldados. É sobre transformar vidas. É sobre dar oportunidade para quem não tem. É sobre servir ao país de um jeito que importa de verdade. Sorri. É exatamente isso, pai. Ele ficou em silêncio por um momento, depois disse: Sabe o que mais me envergonha? Que eu tenho uma filha incrível há 34 anos e só descobri isso agora. Nunca é tarde para descobrir, pai. O importante é que descobriu. Hoje, 2 anos depois daquele domingo de Páscoa, minha relação com minha família é completamente diferente. Não é perfeita, famílias nunca são, mas é real. É baseada em respeito mútuo, em interesse genuíno, em amor verdadeiro e não condicional. Continuo morando no Meyer. Continuo acordando às 5 da manhã. Continuo treinando soldados de elite. Mas agora minha família sabe quem eu sou. E mais importante, eu sei que não preciso da aprovação deles para ter valor. Aprendi que dignidade não é algo que os outros te dão. É algo que você carrega dentro de si. É acordar todo dia e fazer seu trabalho com excelência. Não porque alguém está olhando, mas porque é quem você escolheu ser.
É servir aos outros sem esperar reconhecimento. É ter princípios e viver de acordo com eles, mesmo quando ninguém aplaude. No final, não importa se te chamam de fiasco ou de major. Não importa se te veem como empregada ou como oficial. O que importa é quem você é quando está sozinha consigo mesma. E eu sempre soube quem eu era. Só precisei que minha família descobrisse também. E quando descobriram, não foi porque um general entrou e fez continência. Foi porque finalmente pararam de presumir e começaram a perguntar. Começaram a me ver de verdade. E ver alguém de verdade é o maior presente que você pode dar. Maior que dinheiro, que status, que qualquer conquista material. É o presente da presença verdadeira. E hoje, finalmente, eu tenho isso da minha família.